Olá, boa tarde, sexta-feira, hoje 25 de janeiro. E se você estava esperando o final de semana chegar para estar em casa e começar o desfraude do seu filho ou da sua filha, a hora é agora, porque no programa de hoje nós teremos a psicóloga Alessandra Abreu Florentino, que além de psicóloga é psicopedagoga, que vai dar dicas para a gente sobre o desfraude. Para quem acompanha o ABC das Mães também nas redes sociais, sabe do que eu tô falando, né? Porque lá no Instagram, lá nos meus stories, eu não falo de outra coisa. Tô desfraudando o Biel, então vocês estão vendo o meu dia a dia aí no canal do YouTube também. Já está disponível o primeiro vídeo referente ao desfraude do Biel e ainda tenho dúvidas sobre o desfraude noturno. Aproveito para convidar todo mundo que está assistindo falando, poxa, assisto a Cláudia pela TV, mas não sabia que tinha rede social. Entra lá no Facebook, procura na lupa do Facebook o grupo ABC das Mães, você vai ver um grupo fechado e secreto que tem mais de 35 mil mulheres aqui do nosso ABC e lá a gente troca ideias sobre maternidade, o universo feminino e, inclusive, todas as integrantes do grupo têm descontos nos melhores produtos e serviços aqui da nossa região do ABC. Por falar em produtos e serviços da região do ABC, vou falar mais um para vocês, a Show Moda, que é parceira do ABC das Mães, responsável pelo look de hoje, ó, vou mostrar aqui para vocês na câmera, essa saia linda que por baixo tem um short. Nós, mamães, amamos, né? Porque tem que baixar, pegar a criança no colo, então fica mais fácil. A t-shirt linda e tem várias da Show também para vocês. Lembrando que a Show oferece descontos exclusivos para quem segue aqui o ABC das Mães. E eu quero mostrar também as minhas semi-joias, que são da Cynthia Rios. Lembrando que vocês podem encontrar aqui, olha, as semi-joias da Cynthia Rios lá no Mamãe que Disse. Tem esse conjuntinho aqui, olha, gente, de colar e os brincos que combinam o conjunto, vocês encontram no Mamãe que Disse, que é o salão de beleza da família aí do ABC. Atende mamães, papais, titios e crianças com naves espaciais, certificado de primeiro corte com foto e mecha de lembrança, inclusive também tratamentos para as mamães, penteado, maquiagem, é lá que eu me arrumo para estar aqui no programa para vocês. Então, lá vocês também encontram a Cynthia Rios Semijoias, além dos serviços de cabeleireiro, estética para vocês aqui no nosso ABC. Agora, falei demais aqui, né, gente? Para começar o programa, sabe o que eu vou chamar? A semana aí do desfraude do Gabriel. Quem acompanhou nos stories já viu o vídeo. Quem não acompanhou, vai ver agora, porque a gente fez um compilado para vocês, para depois eu chamar a nossa psicóloga para me ajudar no desfraude do pequeno, porque não tá fácil. Vai me ajudar e vai ajudar você aí de casa. Roda o vídeo aí para as mamães verem a minha semana. Que isso, querido. Não sei nem se ele alcança. Ah, gente, não. É muito moço. Quem te ensinou a fazer xixi em pé? Que eu perdi essa parte. Deve ter sido o pai ontem. Olha aqui, mocinho, ele dá até descarga. Ai, gente, muito moço. Ele já tinha feito algumas vezes xixi em pé, mas geralmente comigo junto, ou pai, né, enfim. Geralmente papai junto, falando, faz assim, assado, mas nunca levantou e foi sozinho fazer. E, gente, muito legal, né? Uma das vantagens desse desfraude aí, depois dos 3 anos, na minha concepção, tá, gente? Que a Maitê desfraudou com 2 aninhos, tinha acabado de completar 2 anos. E ele com 3 anos e 4 meses. É justamente isso, né? Acho que a maturidade é tudo muito mais rápido. De um dia pro outro já vai, já desfrauda de tudo, já levanta, faz sozinho. Tô passada. Ai, meu lindo, vocês viram, gente? E agora eu estou recebendo uma mamãe do grupo, que é psicóloga e psicopedagoga, que é a Alessandra Abreu Florentino, para falar sobre o desfraude. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, viu, Cláudia. Alessandra? Muito obrigada por estar aqui com vocês. É muito bacana essa oportunidade. Gosto muito do programa, acompanho vocês. Show. Ai, que bom. Agora me fala. Você viu que eu falei lá nos meus stories? Por quê? A minha primeira filha, primeiro que é muito diferente desfraudar uma menina de um menino. Eu senti isso na pele, eu achei diferente. Minha filha, 2 aninhos e 1 mês, ela já acordava seca. Então, foi natural. De uma vez só, ela desfraudou do dia e da noite. Já o Biel, eu comecei a desfraudar um pouquinho mais tarde, que também foi fácil, porque se vocês já viram, gente, já faz xixi em pé. Não sei se ele vê o pai, se alguém falou para... Não fui eu que falei, mas ele decidiu fazer xixi em pé. Achei muito bonitinho. E eu queria saber de você, primeiro, né, psicologicamente, né, em que idade a criança está, a partir de qual idade que ela está apta a fazer o desfraude, no sentido psicológico?
A gente procura não ficar aprisionada à idade cronológica, né, da criança, porque embora a gente tenha uma ideia de que seja a partir dos 2 anos que esse processo possa começar a acontecer, a gente percebe pelo movimento e desenvolvimento motor. Então, a gente vê que a criança já sobe escada sem apoio, a criança agacha e levanta com a maior naturalidade. Quanto mais equilíbrio e controle muscular a criança tem, mais próxima ela está do controle dos esfíncteres. E isso vai mostrar que houve uma sintonia entre a maturidade neurológica com a maturidade do desenvolvimento muscular. Fisiológico mesmo. Isso, e aí isso junta no contexto que é favorável psicologicamente para a criança começar a sinalizar que está em prontidão. Isso é legal da gente pontuar. Então, a mamãe que está em casa pensando em desfraldar a criança, se ele ainda não sobe escada sozinho, sem se apoiar, né, sem ser engatinhando ou agachar e levantar com facilidade, significa que os órgãos ali que seguram o xixi ainda não estão preparados para conseguir fazer essa função, né? Exatamente. O que acontece? A criança nessa faixa etária, elas têm um comportamento extremamente exploratório e extremamente ativo, né? Tudo que elas fazem é pelo toque, porque subiu, escalou, pulou, mexeu. Então, quando ainda não existe uma prontidão mais firme nesse sentido, a gente precisa observar e esperar um pouquinho mais, porque é natural que ela entra nesse estágio de sinalizar. A gente vê a criança fazendo muitas coisas, se a gente observa pela dica da escada e pela dica do agachamento, elas são dicas bárbaras, porque quando ela engata nisso sozinha com autonomia, a gente fala, pronto, começou, ela já conseguiu o controle de tudo que ela precisava em termos fisiológicos e corporais. Agora, Alessandra, e se acontece assim? Olha o que aconteceu, eu vou contar o meu caso, de repente alguma mamãe que está assistindo se identifica com a minha história e vai falar, poxa, aconteceu o mesmo comigo. Quando o Gabriel fez 2 aninhos, eu falei, tá na hora de desfraldar, porque Maitê desfraldou com 2 anos e nós começamos na escola. Na escola, ele não usava fralda, ok, alguns escapes, mas ficava bem. Quando chegava em casa, ele pedia para colocar fralda. Em contrapartida, ai, gente, vou colocar fralda, vai mais fácil, né? Porque às vezes o pai e a mãe, eu acho que a decisão tem que ser nossa. Nós temos que estar preparados. Eu não estava preparada para o desfraude, eu acho. E eu terminei, sabe, deixando passar. Aí chegava em casa, colocava fralda. Tanto que chegou num ponto que a gente desistiu de desfraldar. Porque a mãe eu estava assim, é meu último bebê, eu gosto tanto de trocar fralda e terminei atrasando um pouco isso nele. Agora, eu não sei se isso traz algum prejuízo se você começar um desfraude e não seguir à frente, então, para as mães não fazerem isso em casa, e quais são os sinais que a mãe e o pai, né, tem que notar neles mesmos para que eles também estejam preparados para virar essa a chavinha, né? Eu te entendo perfeitamente. Quando a criança faz um movimento que está diferente do que está acontecendo na escola, porque a escola ajuda muito no desfraude, né? Eles começam a observar o que está acontecendo com um amiguinho, começam a acompanhar no banheiro, então ajuda bastante. É interessante entender por que a criança pede, por que chega em casa e ela quer a fralda, qual é o motivo? E a gente identificar, é porque ela não quer parar de brincar para receber a estimulação de visitar o banheiro com a mãe, né, ir ali ver como que as coisas funcionam, é porque ela está com medo de fazer alguma sujeira na casa e passar algum constrangimento, é legal entender o que está acontecendo. Para os pais, eu acho tão interessante, porque quando a gente fala de desfraude, a gente fala, nossa, a criança já está ganhando as asas junto, porque cresceu, não é mais bebê. Desfraudou já era, eles disparam em autonomia e expressão para tudo. E realmente a gente leva um baque, né? Porque vê que a criança começa a tirar a fralda sozinha, né? Vê que a criança do nada começa a baixar a calça sozinha. Eles fazem umas coisas muito bonitinhas, né? Se os pais percebem que aquilo assustou muito quando a criança está sinalizando alguma coisa, ou até mesmo quando percebe que está vindo estimulada da escola, né? É legal os pais pensarem, né? Dentro deles, né? Eu acho que meu filho está pronto para uma situação que eu preciso elaborar e dar conta, porque eu preciso passar por isso com harmonia, com tranquilidade, e ele mesmo já está me convidando para o processo. Então, é legal.
No seu caso, Cláudia, me parece que teve aí opa, desfraude, um susto, mas assim, a coisa prosseguiu, entende? O que é delicado é quando a criança, ela tem o processo do desfraude interrompido porque levou um susto, porque levou uma grande reprimenda e aquilo trava alguma coisa. Infecção de urina, que não conseguia fazer xixi, teve que parar. Exatamente, acontece mesmo. O duro é quando o desfraude é interrompido por conta de alguma intercorrência que gera aí uma visão mais desafiante, porque aí eles têm medo de passar pelo processo da segunda vez. Fica um trauma, né? Isso, e aí a gente precisa cuidar disso até mesmo, de repente, dentro do consultório, para trabalhar uma nova estimulação, porque eles ficam com medo, sim. Mas no seu caso não, né? No seu filho não, na verdade foi a mãe. Desfraudando. O meu filho, ele começou a tirar a fralda sozinho, né? Ele tirava a fralda na escola, a professora já tinha me falado, ele chegava em casa e queria ficar peladinho. Então, aí eu comecei a me ligar. E eu também assustei. Eu falei, já? Né? Às vezes a gente quer que fique bebezinho por mais tempo, né? Cada mãe tem uma maneira, né? Tem as que querem que desfraude logo. Eu juro que eu não tinha a mínima pressa. Então, e ainda que ele foi um pouquinho depois da sua filha, Sim. né? O meu filho tinha acabado de fazer 2 anos. Ele ainda foi de fraldinha na festinha dele dos 2 anos. Mas com 2 anos e 1 mês, ele já não estava mais com fralda, não. Olha que Desfraudou bom. super rápido. Aí agora me fala uma outra coisa. Você sugere que nós, pais, que a gente faça o desfraude, ou a gente tem que observar de uma vez só, manhã e noite, ou é comum, desfraudou de manhã, vai ao banheiro, não tem escape nenhum, mas a criança à noite, se você coloca a fralda e de manhã ela acorda com a fralda cheia, é porque ela não está pronta ainda ou tem que deixar vazar à noite para ele sentir e começar a segurar? É nisso que eu estou perdida, porque eu ainda tenho medo de deixar sem fralda à noite. Depende da criança e depende bastante do que ela está sinalizando. Para algumas crianças, o ideal é que ela seja estimulada durante o dia e aí a hora que ela vai dormir à noite, a gente coloca a fralda, a gente coloca um alarme no celular para a gente lembrar. E a gente conseguir também, né? Levantar da cama e convidar, ver se quer ir ao banheiro ou ver se ela se deu conta de que está molhada e está acordando pelo incômodo da fralda estar suja. E aí a gente vai fazendo essa nova estimulação, que a estimulação da noite é diferente do dia, que a gente está com tudo muito fácil para a criança processar, né? O que está acontecendo cognitivamente. E então a gente faz esse desfraude noturno com essa dupla intenção, né? Ou então, a criança, ou a gente vai lá convidá-la para fazer xixi, perguntar se quer, exatamente mesmo estando de fralda, porque aí a gente começa a ver que às vezes a hora que a gente chama, a fralda está seca e ela conseguiu segurar, e a gente vai vendo o que está acontecendo, né? Ou a gente, quando chega, porque tocou o alarme às 2 horas da manhã, a fralda já está cheia, então já saiu um xixi que ela não conseguiu segurar antes e nem percebeu, continuou dormindo. E aí a gente vai segurando esse desfraude noturno um pouquinho mais. Algumas crianças, quando elas elaboram rapidamente esse controle dos esfíncteres, e elas se ligam mesmo, né? Olha, se eu segurar, minha fralda fica limpinha. Elas desfraldam à noite com muita facilidade. Porque o que acontece? Ninguém gosta de acordar assim do nada, né? A menos que seja uma extrema necessidade de banheiro, de água, alguma coisa assim. E essas que conseguem o controle dos esfíncteres com mais rapidez, logo elas se ligam que elas não querem acordar, elas querem continuar dormindo. Aí elas vão esticando aquele sono. E aí consegue acordar sequinho e de manhã ir ao banheiro normalmente. Exatamente. Às vezes acontece muito de elas já estarem conseguindo se controlar muito bem durante a noite inteira. Por exemplo, uma criança que pega no sono umas 10 horas da noite, vai bem até 4, 5 horas da manhã, quando está amanhecendo escapa. Às vezes acontece isso. Eu reparei que aconteceu isso. Porque a gente pode ir estendendo o tempo do alarme, né? A princípio a gente sugere que coloque de 2 em 2 horas. Mas meu medo é acordar e aí acabar com o dia, né? Porque aí acorda mal-humorado, bravo. Existem os fatores também, né? que são os riscos, né? Essas coisas é uma fase acontecem. Também, né? Essas coisas podem acontecer. Passa rápido. A gente considera aproximadamente 1 mês para a criança se acostumar com o novo hábito. E quanto mais a gente valoriza a conquista, e com tranquilidade mesmo, mais ela se solta e elabora tudo isso, né? Consegue desfraldar com tranquilidade. Muito legal. Ó, a gente vai para um break bem rápido. Na volta, eu vou querer saber da Alessandra. Tem muita criança que desfraldou o xixi, mas o número 2 não consegue. Legal. Vamos falar disso. Sim. Se você quer saber como, né, passar por mais essa fase, continua com a gente. 1 minutinho, já volto.
Voltamos aqui e o assunto agora é o número 2 aí das crianças. Por quê? Lá em casa, desfraldamos durante o dia, durante a noite já está praticamente desfraldado, mas às vezes, Alessandra, o que acontece? Ele quer fazer o número 2, ele fala, não consigo, coloca a fralda. Ele não consegue. Aí eu queria que você desse dicas para nós, mamães, para quem está assistindo aí em casa, se você em casa, assim como eu, está passando por esse problema, ou ainda tem um bebê pequeno, mas lá na frente já quer saber como fazer, eu queria que você desse algumas dicas pra gente. E se é comum isso acontecer, de repente o xixi tá seguro, depois quer ir no piniquinho ou no vaso, vai certinho, mas o número 2 às vezes trava. É normal? É sim, porque o xixi é mesmo mais fácil de controlar e deles fazerem essa aprendizagem. O número 2, a delicadeza é que às vezes a criança tem aquelas primeiras experiências com um pouquinho de dor, e aí, de repente, eles associam que se tiver com a fralda é o que eles estão acostumados. Então, na fantasia deles não vai doer. Na fantasia deles, eles vão estar mais confortáveis. E mesmo que eles não verbalizem, a gente sabe, pela psicologia e pelo desenvolvimento infantil, eles têm mais preocupação com a sujeira do cocô do que com o líquido do xixi. Né? Entendi. Então, eles têm mesmo uma questão, a estimulação do desfraude do cocô, ela é um pouquinho mais além, né? Ela demora um pouquinho mais e vai muito de como a criança normalmente tem essa rotina, né? Se sempre fez com facilidade, se tem dorzinha de barriga, se já alguma vez teve alguma dorzinha, machucou em algum momento, né? Se tem o intestino mais ressecado. Vale muito a pena, se for o caso, uma estimulação, né? Aquela massagenzinha de relógio que a gente faz na barriga e no intestino. E vale também uma alimentação, ingestão de líquido, para a gente melhorar um pouco a consistência das fezes, né? Isso é uma coisa. Porque imagina, se ele vai começar fora da fralda e doer, ele vai relacionar que doeu porque está sem fralda. Porque tirou a fralda. Isso é batido, né? Eles pensam isso, eles associam imediatamente. Então, a gente pode pensar, né, em estimular uma melhor consistência das fezes e a gente pode também estimular bastante o uso do pinico, porque está sentadinho, é como se estivesse sentado em qualquer banquinho, em qualquer cadeirinha. Existem diversos tipos de pinico que às vezes faz um barulhinho na hora que cai alguma coisa, então, o às vezes ideal é um herói. Pro número 2 não é o redutor do vaso, é o pinico mesmo. Porque eles ficam mais à vontade, o corpinho fica mais encaixadinho, o mais corpinho tem mais apoio, né? E eles ficam mais confortáveis, mais relaxados. O redutor, ele é muito legal, coloca um banquinho, coloca o redutor. Quando eles veem que eles estão imitando o pai e a mãe ali no vaso, eles adoram, né? É um momento de comemoração. Já mocinho, né? Mas, de repente, para aquelas primeiras experiências, já sentadinhos ali no redutor, pode ser muita coisa, né? Ainda é bem grande para eles, né? Mesmo com o redutor. Eu indico, sim, o uso do penico para situações do número 2. Agora, eu andei lendo e vendo muitas coisas sobre o desfraude. E uma das últimas coisas que eu vi se a criança não senta, não vai no piniquinho, nem no vaso, tá com medo, o ideal é você não colocar a fralda. E se ele quiser falar, pode fazer em pé, aí forra o chão com alguma coisa e deixa ele, porque senão ele pode associar que ele só faz o número 2 se ele tiver de fralda. Isso, né? Isso mesmo. No chão vale? Vale, claro que vale, porque é tão temporário, gente, é tão por pouco tempo, é só até eles perceberem que um possível incômodo ou que aquela dorzinha que é o sinal que o intestino vai funcionar, ou até mesmo o contato com as fezes, né? Que eles não precisam da fralda, que isso é natural, é fisiológico, que é do próprio corpinho, né? Sempre falava para o meu filho, o corpo está te contando que quer fazer cocô, quando eu percebia ele soltando gases, ou quando eu percebia algum barulhinho, né? Tá. Mas eles, obviamente, estão aprendendo a respeito dessa percepção, né? Não existe controle. E a gente pode estimular a criança dessa maneira, forra com um tapetinho higiênico, tem muitas mães que fazem isso, e fala para o filho, olha, para você ver que não é pela fralda, pode fazer a hora que der vontade, mamãe está aqui com você, faz à vontade, aqui ó, coloca na sala. Tá ali vendo um desenho, espera um pouquinho, e a hora que aquilo sai naturalmente, a criança percebe que foi um processo
totalmente natural e ela ficou à vontade com aquilo, já foi uma evolução, já é comemoração. E ela Então, consegue. aí a mãe recolhe rapidinho, não precisa supervalorizar o momento, né? Não precisa sair falando, ele fez cocô na sala, não precisa fazer nenhuma brincadeirinha, só falar, viu, parabéns, conseguiu, não precisa mesmo da fralda, recolhe, limpa tudo, harmoniza a situação e vai levando para o banheiro, né? Devagarzinho, vai mudando esse estímulo de lugar até chegar no banheiro, até chegar no pinico e depois, naturalmente, como eles já, às vezes eles já estão usando o redutor para o xixi, aí eles já migram quando já estão mais à vontade para fazer o número 2 no vaso também. Ai, que legal. Agora, Alessandra, você acha válido, por exemplo, você viu aí nos vídeos, quando ele vai no banheiro, eu faço a maior festa. É muito bonitinho. Pode fazer sempre? Você acha sim. bacana? É lindo, porque quando eles veem que os pais estão apoiando, que eles estão tranquilos com esse processo, que a gente confia, né, no que está acontecendo com eles, isso fortalece a confiança e eles acabam se soltando com mais facilidade, é show. É legal agradar, né? Agora, uma outra coisa que aconteceu comigo, não sei se aconteceu já com quem está assistindo ou se vier a acontecer, vocês já vão ter dicas aqui. O Biel tirou a fralda e não queria colocar cueca. Ele não aceitava colocar cueca. E aí a gente ficou uns 3 dias pelado, viu? Ainda bem que foi no verão, eu acho que é uma época também bacana. É uma época começar que ajuda o desfraude. muito, isso mesmo. Porque aí ele ficava peladinho em casa, não aceitava colocar cueca. Aí o que que eu fiz? Fui conversando, eu falei, quer saber? Vai ficar pelado. Ficou 3 dias pelado. Depois, nos stories, uma mãe, eu não lembro quem, quero mandar um beijo para essa mãe que me deu a dica, falou, Clau, compra cueca box, porque aí ele vai achar que é um shortinho, que às vezes o elástico, né, atrapalha. Aí comprei a tal da cueca box, e aí, depois de um tempo, ele aceitou usar cueca. Mas eu comecei a mostrar o personagem do desenho de cueca. Isso mesmo. E assim vai. E é normal, às vezes, a criança ficar resistente a colocar cueca, alguma outra coisa? É uma delícia ficar sem fralda, né? Eu imagino. Porque pensa quando a gente está trabalhando com uma roupa que está apertando um pouquinho mais, e a hora que a gente chega em casa e está à vontade, né? Se dá vontade de pôr a calça para apertar de novo, né? Então, até a fralda esquenta, né, gente? Então, a hora que a criança descobre que ela pode ficar sem aquilo, nossa, o meu filho também quis ficar pelado um tempo. E aí, o estímulo foi o mesmo que o seu, né? Também coloquei a cuequinha box. O meu marido mostrava muito como era legal usar a cueca, né? Que os meninos usam cueca é ótimo. Ou vice-versa, as mães mostram a mesma as calcinhas para as meninas. Exato, a gente acaba falando de menino porque eu também tenho um Gabriel, né? Ah, é? Então, a gente fala dos nossos Gabriéis, mas a mesma coisa, a mãe pode mostrar, né? Como, olha quantas calcinhas bonitinhas, olha a calcinha das princesas, né? E vai estimulando a curiosidade. E uma hora a criança entende que faz parte, né? Que é natural usar. Mas eles passam um tempo tentando aproveitar essa libertação, né? Porque para eles é prazeroso. Bem, sem pressa, a gente aos poucos vai falando, né? Não toda certeza. Estressar. Agora, Alessandra, no seu ponto de vista, o que você acha? Quando uma mãe deve retroceder no processo de desfraude? Aí fala, não, poxa, aí tem que parar e voltar. Porque às vezes a gente se assusta com alguma coisinha e já fala, vou parar. E não necessariamente precisava fazer isso, né, parar. Agora, em questões psicológicas, o que a mãe deve observar de que não está dando certo e falar, aí tem que voltar atrás e não seguir em frente, porque aí o prejuízo pode ser maior. O que a mãe tem que observar? A gente não força a barra nunca, né? Mas a mãe observa se a criança passou por alguma experiência que trouxe medo, que fez ela levar um susto. Às vezes, a criança está sinalizando que está pronta, mas a mãe não é que não está naquele momento que a gente assusta que o bebezinho cresceu. Mas pode ser que a mãe, o pai, não estejam no melhor momento do emocional deles. Não vão conseguir fazer isso com tranquilidade. Então, de repente, a criança... algumas coisas acontecem fora do script, né? Em termos de sujeirinhas ou coisas que estão bem contrárias ao estímulo, que são completamente normais, e os pais não estão conseguindo ter a devida calma, não estão conseguindo transmitir a devida confiança, aquela estimulação que a criança precisa receber com toda tranquilidade. É melhor interromper e depois, num outro momento, em que o casal, ou a mãe ou o pai estejam mais à vontade, estejam num outro momento, emocionalmente falando, aí eles começam esse estímulo de novo. Para os pais, é ver se para eles estão em condições de dar a melhor qualidade de estímulos.
E para as crianças, basicamente, é quando eu vejo essas duas situações. Se é em casa, algum sustinho, alguma coisinha que aconteceu que a criança ficou com medo. Então, a gente até estica isso para cair no esquecimento e depois começa de novo de um jeitinho diferente, começa tudo zero. E assim, já aconteceu, porque eu já recebi isso inúmeras vezes no consultório. E sempre que eu tenho contato com as escolas, eu preciso lidar com isso, eu deixo bem claro. Não desfraudem todas ao mesmo tempo, porque às vezes tem algumas escolas que têm essa postura. Vão pela visão da maioria. E aí algumas crianças, até em termos motores, estão mostrando sinais de prontidão. Mas existe um conjunto de fatores que facilita o processo. Mas quando está fazendo de um, começa a fazer de todos, eu já vi as crianças não conseguirem dar conta do ritmo e da velocidade, porque tem que estar ajustado ao grupo e ao estímulo da escola. E é tão individual, né? É muito peculiar. E aí, então, eles também travam, e aí a gente precisa parar um pouquinho e começar outra vez. Eu acompanhei uma criança o ano passado que estava tudo bem em relação ao estímulo do desfraude na escola e em casa, mas aí aconteceu, porque esses acidentes super acontecem, de ela estar, mesmo com o redutor do assento, ela escorregou. E ela não queria mais sentar, nunca mais, entende? Não precisou voltar para colocar fralda, mas a gente precisou de outros estímulos, não precisou do zero nesse caso, mas precisou cuidar bastante desse medo do susto que ela levou. Porque para a criança, né, o que é pequeno, para a gente, para eles é tão grande, né? E é desconhecido, né? Ai, gente, foi muito bom, né? A muito gente legal. falar É um aqui sobre tema extenso. Não, e a gente sempre vê mãe lá no grupo falando do desfraude. Aí agora, só pra gente encerrar aqui, fala, amor. Idade limite pra gente começar um desfraude. Porque às vezes a mãe fica preocupada, já fez 3 anos, não desfraudou. Tudo bem ter 3 anos não ter desfraudado? Tranquilo, tranquilíssimo. Quanto mais tarde, mais rápido é o desfraude, viu, porque gente? mais controle neuromotor eles têm, Sim. né? Mas cada criança tem um tempo, porque assim como é para fala, para andar, para qualquer coisa, né? A gente não fala, não tem criança que esteja na fase adulta dormindo acompanhada ou esteja ainda com fralda, mamadeira, chupeta, mamando, vai não passar, é? Com né? todo mundo a gente dá, se precisar, dá uma estimulação extra, porque já podia, né? A gente vê que às vezes a criança está com uma preguicinha, né? Então a gente dá uma empurradinha bem carinhosa, mas sem forçar a barra, né? Eles vão fazer, gente, é natural do desenvolvimento humano. Fica tranquila, então 3, 4 anos, não precisa desfraudar com 2. Não, se conseguiu, ótimo. Se não conseguiu, vai no tempo do seu filho, Sim, né? com toda certeza. Ai, amei. Eu também obrigada, adorei. Muito viu, obrigada. Alessandra? A gente vai bater muito mais papo lá Com no ABC certeza. das Mães. Ai, obrigada de novo, Obrigada. viu? Gente, amei o programa de hoje, porque eu já aproveitei, tirei minhas dúvidas também aqui. Depois acompanhem a parte 2 lá no canal do YouTube do Desfraude do Biel. Quero, inclusive, agradecer a Valsa Fotos, que é quem faz as fotos do programa e a edição dos nossos vídeos aqui da TV lá para o nosso canal do YouTube. E se você tem uma festa de aniversário, casamento, enfim, seja qualquer for a ocasião, a Valsa Fotos tem cortesias e descontos especiais aí para o ABC das Mães. Então, só procurar a Bia lá da Valsa Fotos no ABC das Mães, o contato está aqui também na tela, e fala, olha, vi a Cláudia falando, quero o meu desconto que vai ter, tá bom? Vou ficando por aqui. Excelente final de semana para vocês, aproveitem, brinquem muito, beijem muito seus filhos e segunda-feira tô de volta às 14 horas. Beijo, até mais!